TV Câmara de Palhoça. A gente não poderia deixar passar em branco, né, o excelente trabalho que foi a Secretaria de Obras, a CESP, e ao secretário, na pessoa do secretário Beto, que se destacaram no dia de ontem, toda a madrugada, para que tudo fosse agilizado para a liberação da pista. Esse trágico acidente que ocorreu ali no Morro dos Cavalos, como o nobre vereador Tedo ali também teve a Secretaria de Obras, não é a primeira vez que a CESP arregaça as mangas e vai fazer um serviço de utilidade que às vezes não é de função da CESP, mas está sempre de prontidão a ajudar o município. A gente tem que parabenizar lá todos os membros da Secretaria de Obras que não medem esforço, tanto à noite como no final de semana. Basta uma ligação, como eu falei ali, o Tedo é prova disso, já aconteceu nas enchentes, nas cheias, a gente liga para eles e eles estão ali de prontidão para servir o município. Então, deixar aqui o nosso agradecimento e não poderíamos deixar de parabenizar. Lembrando também que a gente não pode deixar de destacar, aproveitando o momento, da vergonha que é o Morro dos Cavalos sem ter um túnel ali, para que isso não aconteça mais e a gente fique praticamente ilhado no próprio município de Palhoça. Era isso. Vereador Moraes. Eu quero agradecer a Prefeitura de Palhoça, que disponibilizou o maquinário, o secretário Beto, que está dando banho. Ontem lá, tarde da noite, trabalhando. Realmente é de se destacar o empenho dele, a vontade do secretário de Obras Beto, juntamente com o governador. É importante isso aí. O nosso secretário está à disposição, não importa o dia, mesmo sendo uma rodovia federal. Estava lá o secretário Beto trabalhando, tá? Famílias ali desesperadas. É um absurdo. Esse Morro dos Cavalos é um descaso das nossas autoridades competentes, né? De não fazer o túnel. Que imaginem só vocês o desespero de pai e mães ali com filhos e aquela gasolina ali abaixo, aquele fogo ali abaixo, que foi uma coisa absurda. Você vendo em vídeo, né? Imagine presenciando, estando ali trancado, sem opção nenhuma de sair. Quem que vai indenizar aqueles carros, ninguém sabe. Além do prejuízo, graças a Deus, não tivemos fatalidade. Mas é uma loucura. Esse túnel do Morro dos Cavalos já era para ter acontecido. Essa tragédia é anunciada, porque não tem o vereador Pitanta, o presidente Pitanta, aonde se escapar ali. É ficar ali, morrer ou correr. Pais com criança abandonando tudo que tinha as crianças e saindo só com os filhos e correndo morro abaixo. Foi um desespero total. Acho importante a presença do nosso governador ali, importante para ele ver a necessidade urgente de fazer algo no Morro dos Cavalos. Há anos, eu moro em Palhoça desde 87, sei do que é a gente querer ir para a praia ou ir para o sul do município. É sempre trancado aquilo ali. A gente, quando pega pouca fila ali, tem que rezar um Pai Nosso. É difícil. Então, quero agradecer aqui o nosso secretário Beto. Fiz a moção, uma moção que ele merece, pelo trabalho dele domingo. Estava lá comendo lanche na chuva, ele e o funcionário da prefeitura. Então, está de parabéns. E que o nosso governador una forças com nossos 3 deputados estaduais, com o deputado federal da base do governo, para que realmente essa tragédia que aconteceu ontem ali, essa fatalidade louca que deu ontem ali, a gente vende, como eu falei anteriormente, a gente vende vídeo, já assusta. Imagina quem estava ali trancado, sem poder sair dali.
E aquela gasolina correndo igual um rio ali abaixo. Então é um absurdo. Espero que o governador presente e vivenciou a tragédia, que faça algo pelo nosso Morro dos Cavalos. Era isso, presidente. Presidente, gostaria de discutir. Pode discutir, vereador. Realmente cabe aqui as moções de parabenização tanto ao nosso prefeito quanto ao nosso secretário Beto, que de imediato colocaram toda a estrutura do município à disposição para que a gente pudesse solucionar o problema o mais rápido possível e logo liberar as pistas, que, diga-se de passagem, uma operação totalmente de responsabilidade da concessionária Artéres, né? Mas tenho certeza que, se não fosse o engajamento do município com as máquinas, com os homens, capaz de nós estar até agora com a BR-101 fechada, porque é impressionante o nível de irresponsabilidade dessa empresa, principalmente aqui com o município de Palhoça. A gente está solicitando aqui um requerimento também, presidente, solicitando a cópia do plano de contingência do trecho do Morro dos Cavalos, que eu acredito que uma empresa dessa envergadura deva ter, né, justamente para que, quando acontecer esses imprevistos, esses acidentes, desmoronamentos, deslizamentos e acidentes desse porte, né, que tenha já uma ação pré-programada com áreas de escape, com rotas de fuga para o pessoal. A gente fez ali também uma moção para 2 populares que estavam lá, dentre tantos os outros, mas que a gente conseguiu identificar, o senhor Lucas e a senhora Mariana, que de imediato, mesmo tendo seus bens ali sob risco de serem incendiados, e prontamente se prontificaram e começaram a auxiliar na manobra dos carros, auxiliando o pessoal a sair dos carros ali, resgatando as famílias que porventura tivessem alguma dificuldade e fazendo a logística ali para a liberação das muretas que fazem a divisão, para que os veículos pudessem fazer o contorno ali e retornar e não ficar ali esperando o combustível chegar até seus veículos, né? Inclusive, um próprio caminhão da Artéria estava parado no engarrafamento e eles foram até o caminhão para convencer o motorista para usar ali para fazer a abertura do guarda-reio móvel que tem ali na mureta que separa as 2 pistas, para que pudesse fazer uma área de fuga ali, porque logo em seguida tinha um outro caminhão, também com material inflamável, que poderia causar uma tragédia maior ainda. Era isso, senhor presidente. Presidente, discutir também. À vontade. Presidente, eu entrei com essa moção também, mas aproveitando a mesma pauta, já vou pedir a parte aqui. Eu entrei com a moção sobre esse evento que aconteceu, né, no Morro dos Cavalos, no dia de ontem, parabenizando a Defesa Civil, em nome do Júlio Marcelino, Corpo de Bombeiros, o comandante do 16º, comandante dos Anjos, e também o Major Marcelo, e, como todos já falaram, o secretário Beto, da CESP. Mas eu quero aqui falar um pouco mais, como eu sou servidor da Secretaria de Segurança à disposição da Defesa Civil, a gente está um pouco mais por dentro da situação, da parte mais técnica, e realmente, quando acontece alguma tragédia aqui no município de Palhoça, a gente tem que realmente valorizar as nossas forças, porque todos se unem para salvar vidas, e foi o que aconteceu ontem novamente, assim como há 2 anos atrás, que teve aquele desmoronamento ali do talude do Morro dos Cavalos. A Defesa Civil de Palhoça, né, através do Júlio, do João, na época da Raquel, o Juliano também, todos trabalharam ali prontamente, e hoje novamente, ontem novamente, a Defesa Civil uniu rapidamente o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Obras, para tirar aqueles veículos do local o mais rápido possível. E eu tenho certeza, Vitor, que estariam lá até agora se dependesse da Artéria. Tá? Tanto que o que aconteceu ali era etanol que tinha dentro do caminhão, e nem todo o combustível que tinha dentro do tanque vazou. Teve uma parte que o combustível ficou dentro do tanque. Ou seja, aquilo ali era uma bomba, né, que a qualquer momento poderia explodir. Tem ali o calor, tem o combustível, qualquer contato com oxigênio seria uma explosão. E a Defesa Civil, aí, através do Júlio, chamou os bombeiros rapidamente, que usaram um produto chamado LGE, que é um líquido gerador de espuma,
que evita ali daquele combustível, né, pudesse aquele combustível explodir e causar mais uma tragédia ali no Morro dos Cavalos. E para vocês terem conhecimento, aquele combustível, para tirar aquele caminhão do local, tinha que retirar o combustível de dentro do tanque para abrir a pista. E tanto a Artéries como a própria empresa não tinham um caminhão-tanque para tirar aquele combustível. E, mais uma vez, a parceria da Defesa Civil com os bombeiros de Palhoça, o etanol foi colocado dentro de um caminhão-pipa dos bombeiros. E, pasmem, senhores, nesse momento é que está sendo feito o transbordo para a empresa privada que veio, acho, salvo engano, lá do sul do município. Então, ou seja, era para estar até agora lá no local esse caminhão com combustível dentro. Então, a gente tem que parabenizar a agilidade, a parceria que as forças têm quando acontece uma tragédia. E isso não só no Morro dos Cavalos, agora em Angelina também teve esse desmoronamento, e a Defesa Civil de Palhoça também está ajudando, pela experiência aí do Júlio, também está lá ajudando o pessoal de Angelina. Então, Palhoça aí se destacando na Defesa Civil do Estado, inclusive o governador do Estado esteve no local ontem, também ressaltando aí. Então, né, como foi grande esse evento ali, e graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal, mas fica marcado, né, mais essa situação em virtude ali da falta de um túnel, ou de um desvio ali desse morro. Seria isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem toda. Obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, aproveitar a oportunidade aqui também para parabenizar toda a ação aí ministrada pelo também vereador e secretário de Obras, Gilberto Farias, estendendo aí aos policiais militares, à Defesa Civil e, inclusive, também aos anônimos, que, de alguma forma, colaboraram para minimizar os impactos daquele incidente tão grave e que colocou o Palhoça, mais uma vez, no cenário nacional. Ontem, a matéria foi reportagem de inúmeros programas jornalísticos exibidos no país e certamente deve ter tido, de alguma forma, pela proporção do evento, alguma mídia internacional. Ontem, mais uma vez, o Morro dos Cavalos protagonizou uma cena grave, lamentável, e que, com muita sorte, não teve vítimas fatais. Tá? Algumas com queimaduras pelo corpo, o que também é grave, e a maioria dele danos materiais. Devemos agradecer a Deus por nos ter dado essa oportunidade e esse milagre da proporção que foi o evento de não ter criado vítimas fatais, levando a óbito. Dito isso, senhor presidente, eu quero aqui destacar, juntamente com os demais vereadores, que está mais do que na hora da política do Estado de Santa Catarina e, acima de tudo, dos agentes políticos de Palhoça lutarem juntamente à NTT em Brasília, até porque a Artéries, aqui a autopista litoral, não tem a capacidade e a competência necessária para decidir nesse sentido, com a finalidade de, uma vez por todas, obter a autorização necessária do governo federal para promover a construção do túnel ou uma outra passagem alternativa. O que não pode é permitir a continuidade desse descaso para com o município de Palhoça, como vem acontecendo na situação do Morro dos Cavalos. O problema que o Morro dos Cavalos nos traz, senhores, além dessas tragédias que constantemente a gente tem assistido, inclusive na alta temporada do verão já tivemos situações dessa natureza, traz muito mais prejuízo ao desenvolvimento e à qualidade de vida dos cidadãos de Palhoça, que residem na região balneária, na região sul do município. Isso impede o desenvolvimento qualitativo da cidade. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Porque a recíproca não ter sido verdadeira, senhor presidente, porque toda vez que o Morro dos Cavalos necessita
do apoio logístico da cidade de Palhoça e também do apoio humano, o município se faz presente. Nós tivemos quedas de barreira, muita chuva lá no morro, e a Prefeitura de Palhoça, com seus agentes, os colaboradores de Palhoças, lá estiveram, deram conta do recado, deram todo o apoio necessário para que não tivesse vítima, para que não diminuísse a qualidade do serviço prestado na estrada, enfim. Mas nós já estamos discutindo aqui há mais de 20 anos a construção do túnel do Morro dos Cavalos. O que falta lá, senhores, no meu humilde entendimento, não é resolver a questão indígena. Está faltando vontade para resolver. Está faltando liderança política para resolver aquele problema. O que nós estamos esperando? Uma tragédia maior? Será que é isso que nós estamos esperando? E aí eu incluo aqui o governo federal. Será que o governo federal está esperando acontecer uma tragédia de grandes proporções que leve a óbito muitas pessoas? Porque o Morro dos Cavalos já mostrou que, por mais sinalização que tenha, ele não oferece segurança às pessoas que transitam naquele local. Um pouquinho antes de onde o caminhão tombou, tem um radar. Por que o radar não funcionou? Então, vereador, portanto, a Vossa Excelência, que tem muito conhecimento em Brasília, deve, juntamente com o prefeito, agir no sentido de movimentar alguma providência que possa resolver este problema no Morro dos Cavalos. Nós temos que convocar autoridades, temos que nos dirigir a autoridades para pedir que as autoridades atentam para este fato e resolvam de uma vez o problema do Morro dos Cavalos. Ninguém está caminhando e ninguém está conduzindo o seu veículo de graça naquela via ali, não, vereadores. Ali é pago para poder circular. Ninguém está de graça ali, gente. E aí o que acontece? Melhorou aqui o anel viário, melhorou um pouco aqui o trânsito na 101, na região urbanizada, mas quando chega no Morro dos Cavalos tem fila. Se um veículo faltar gasolina na subida do morro, dá fila de mais de 3, 4 quilômetros. É quase 1 hora para ultrapassar aquele trecho. Então, a gente precisa acabar com esse desmando, com esse desrespeito para com o povo de Palhoça e exigir que as autoridades adotem providência. Falando nisso, já houve reivindicação de vereadores aqui nessa casa, e eu gostaria de estender a todos os colegas. Tomei conhecimento, através do Sérgio Wildner, o Manjuva caminhoneiro, por um acaso acabei encontrando com ele em Brasília, o dia que eu estava chegando, ele estava vindo embora, e ele, juntamente com o senador Esperidião Amin, que é um brigador por melhorias aqui na Grande Florianópolis, e principalmente para Palhoça, haviam recebido um comunicado da NTT, em que a NTT deu o sinal verde para que a autopista litoral adote a providência no sentido da instalação de um caminhão guincho pesado para permanecer no Morro dos Cavalos, para poder resolver os problemas de forma imediata, quando estes passam a ocorrer. Mas, para finalizar, vereador, portanto, eu quero fazer aqui uma solicitação a Vossa Excelência, que eu sei que os ministros, que os deputados federais chamam Vossa Excelência pelo nome, diante da história que o senhor tem na política de Palhoça. Convoque o prefeito, convoque os representantes das entidades civis da cidade de Palhoça, junto com os vereadores. Se tivermos que fazer lá uma manifestação, inclusive de fechar a via pública, se for o caso, se tiver a necessidade de chamar a atenção, mas a gente precisa trazer de Brasília uma resposta para o povo de Palhoça, principalmente de que aquele túnel, enfim, vai ser construído, porque nós vamos ter uma tragédia pior e podem ter certeza que será no Morro dos Cavalos novamente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. À vontade, vereador. Senhor presidente, vejo direto nas redes sociais o deputado Camilo Martins cobrando aquilo ali, né, sobre o túnel. Com certeza, não só ele, nós, vereadores aqui, várias vezes, já fizemos esse pedido também, reclamando, a gente tem que buscar. Cada um de nós aqui votou em algum deputado estadual ou federal, que a gente possa estar cobrando também toda a força possível para
que a gente consiga cobrar do governo federal que saia mais rápido possível aquele túnel ali. Isso aí já era previsto que ia acontecer de uma hora para outra, né? Não, a melhor coisa que houve ali é que não teve vítima nenhuma ali. Podia ter várias vítimas. Foi feito, lógico, uma repercussão bem grande, devido ao tamanho do incêndio que houve com vários veículos, mas acredito eu que várias vidas já foram perdidas ali e que uma vida vale muito mais do que aqueles veículos que ali pegaram fogo naquele dia e não teve tanta repercussão, quanto várias vidas foram perdidas. Então, aquelas vidas, muitas pessoas, o governo do Estado, os pedidos que a gente fez não tiveram um foco tão grande como teve 10 veículos queimados, 2 caminhões, entendeu? Mas podia ter várias vidas ali perdidas também, onde mostra o perigo que tem. Então, eu estou falando isso porque a importância da construção desse túnel, ela já vem desde aquelas vidas que vêm sendo perdidas há anos atrás, desde que eu era pequeno, eu já estou com 53 anos. A gente já perdia amigos de colégio, naquele Morro de Cavalo, todo mundo aqui já perdeu algum conhecido ali, com certeza. Então, isso aí é uma briga que a gente tem que fazer sim, porque o descaso que está acontecendo ali é enorme. A gente viu o Rodoanel aí, quem vai daqui para Biguaçu, a gente passa rapidinho por 3 túneis cortando morros. E o Morro do Morro dos Cavalos, a gente, esse tempo todo brigando, não consegue. Então, não é uma coisa impossível de ser feita. Não é difícil de fazer. E tomara que esse acidente de agora, já que as vidas que foram percas antes não chamou tanta atenção deles, que esse acidente agora sirva para alguma coisa de bom, que chame a atenção do governo federal e esse túnel saia de uma vez. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador? Vou manifestar também, eu já vejo que eu fiz moção igual a essa também. Senhor presidente, vereador Pacão, e os colegas senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras que fazem aqui presente. Senhor presidente, o assunto é muito mais sério que nós imaginamos. Essa briga já está vindo de muito longe. E os colegas vereadores, eu acompanhei atentamente, quando houve uma CPI, lá na Câmara Federal em Brasília, que uma CPI incriminava muitas pessoas, mas, infelizmente, nenhuma delas foram incriminadas. Mas a CPI pediu indiciamento de muitas pessoas. Laudos fraudulentos. Vocês não imaginam. A contrapartida da BR-101, que foi dado para a FUNAI, para as pessoas que fizeram aqueles laudos. Vocês não têm noção. Vamos um dia pegar aquela CPI e os colegas, vocês vão ficar apavorados do que aconteceu. Mas, quero dizer para vocês o seguinte, responsável de tudo aquilo ali hoje chama-se artérias. Graças a Deus, os colegas vereadores, não deu uma tragédia maior, porque ali passava um ônibus na hora. E graças a Deus que aquele ônibus não conseguiu explodir, porque ficou dentro do caminhão-tanque mais de 25 mil litros de combustível. Se explode aqueles outros 25 mil litros de combustível, vocês veem a tragédia que aconteceu lá. Quantas pessoas iam morrer? E daí, quem é que ia fazer voltar essas vidas dos colegas vereadores? Artérias? Os nossos deputados federais? Os nossos senadores? O governo federal? Não. Está faltando, vereador Jean, como você falou, lideranças políticas no estado de Santa Catarina para brigar. Temos 18 deputados federais, temos 3 senadores, só estamos vendo aí o senador Espelho a mim brigando por tudo, se empenhando. E o resto, os colegas vereadores? Nós temos no Sul 3 ou 4 deputados federais que passam rotineiramente por ali. Eu acho que nós temos que ter uma hora dar um basta, vereador. E não é
uma obra tão cara assim? Tem 1000 as saídas. E meus colegas vereadores, vocês vão ao Rio Santos, você vê aquelas pontes por cima da BR que ele vai embora. Não precisa fazer túnel, não. Pode fazer mais um corredor por cima. Uma obra que tão fácil de fazer. Corta direto onde deu aquela batida, faz direto, corta o rio e sai lá na frente, vereador. Fizeram a ponte de Laguna, quantos quilômetros tem aquela ponte? Sabe que fazer uma ponte ali, atravessando o rio Cubatão, o rio Maciambu, não seria muito mais viável? Tem 1000 projetos, vereadores. É porque o governo não quer fazer. Não adianta só nós aqui, vereador, não adianta só deputado estadual. O negócio está na esfera federal. Segundo, o Esperidião, para mim, conversei com o Esperidião hoje, Pitão, nós temos que dar um basta. Que a empresa que está tocando o pedágio do Sul, que não é Artérias, é que vai estar autorizada para poder fazer o túnel Montes Cavalos. Mas quando? Qual é o prazo? Então, Luiz Colega Vereador, eu também entrei com uma moção aqui nessa casa, dando para o nosso secretário Beto, que se empenhou-se, ele e a Defesa Civil, e quero aqui parabenizar os funcionários das secretarias de obras, que lá estavam. O nosso governador do estado estava lá, eu falei, inclusive por telefone com ele, mandou um abraço para o pessoal de Palhoça, porque se não fosse o município de Palhoça empenhado até lá hoje, o meio-dia não estaria aberto ainda, porque a Artérias é uma incompetência que vocês não imaginam. Não tem equipamento e não querem pagar, não querem ter custos, colegas vereadores. É uma vergonha. Nós temos que estudar muito bem. Se não cabe entrar com uma ação contra Artérias, entrar com uma ação contra a NTT, pelo descaso, o abandono e pelas mortes perdidas. Vocês imaginem, Luiz, colegas vereadores. A Defesa Civil estava junto lá, o Júlio trabalhando, sábado, à noite, ficaram até o Beto ficou até 6 horas da manhã. Se não fosse o maquinário da Prefeitura de Palhoça revirar aquele caminhão, tirar aquele caminhão, vocês imaginam o perigo. Mas a Artérias não tinha equipamento suficiente, a empresa também não vinha aqui, a empresa do Rio Grande do Sul, e lá ficou os funcionários nossos revirando aquele caminhão, um risco de explodir, os colegas vereadores. Qualquer falhinha ali era fatal. É álcool explosivo. Então nós temos que aqui dizer para vocês, nós temos que tomar uma posição. Vamos pegar a Comissão de Transporte da Câmara, vamos fazer uma reunião em Brasília, pegar o nosso senador Espelho a mim, ir na NTT, ir no Ministério do Transporte, porque temos que fazer alguma coisa urgente. Pegar os nossos 3 deputados estaduais que nós temos aqui em Santa Catarina, em Palhoça, vamos insistir junto com os deputados federais, que aqui nós temos 18 deputados federais, e vamos pressionar. Vamos dar um basta esse abuso que nós temos com o Montes Cavalos. E ali, os colegas vereadores, aquela sinaleira ali, vereador Jean, o asfalto ali, em vez de o caminhão vir para o lado esquerdo, ele pede para o lado contrário. Aquela pista ela está ao contrário, ela tinha que ser mais inclinada, mas aqui para o lado esquerdo, ela está para o lado contrário, todo o caminho ele pede o equilíbrio ali. Por que só dá acidente ali? É muito fácil, pega um engenheiro de tráfego, um engenheiro que entende vai dizer, essa rodovia foi feita errada. E quem fez errada foi a Artérias. Ali foi duplicado por eles. Então, eles, colegas vereadores, eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que fizeram essa moção. Eu também fiz a minha, tá? Porque chega de nós ver acidente do Montes Cavalos. Qualquer coisa que acontece, fecha tudo. Tranca a Palhoça. Isso é um absurdo. Nós temos que acabar. Ninguém imaginava na época, eles, colegas vereadores, que o pedágio ia sair dali. Mas você se lembra que saiu. Pressão política em Brasília, que eu quero agradecer ao senador Espelho a mim, que na época me ajudou muito, mas tiramos. E agora, por que não se faz uma ponte nova? Corta direto ali onde o acidente tinha aquele Maciambu, joga direto, sai lá na frente, sai lá depois da ponte. Coisa tão fácil de fazer, meu Deus do céu. É porque o governo não tem força de vontade, não tem liderança política em Brasília. É isso que nós temos que fazer. Obrigado, colegas vereadores.